3, 2, 1, gravando. Salve, salve, meus queridos, é o Bigodão tá na voz. Estamos aqui com aula 4 de cinesiologia vetorial e hoje eu trouxe um músculo, o queridinho das mulheres, glúteo máximo. E nós vamos estar fazendo aqui a decomposição vetorial dele tanto no plano sagital e depois uma análise completa da cinesiologia vetorial no exercício stiff. E aí, o que você acha? Glúteo máximo, porção superior, glúteo máximo, porção inferior, o stiff. Nós vamos ver hoje na decomposição vetorial e ela não nos deixa mentir, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Se você está assistindo aí no meu canal do YouTube, já chega curtindo, né? Já deixa seu comentário se você achar relevante. E essa curtida que você dá, ela pode ajudar muitas outras pessoas que estão precisando desse conteúdo aqui. E sempre lembre que o pouco que você sabe pode ajudar, pode ser muito para muitas pessoas. Então, sempre continue a corrente do bem, disseminando conhecimento, tá bom? Na aula passada, aula 3, se você não assistiu, volta aí, tá na minha playlist Cinesiologia Vetorial, no qual a gente recapitulou aí toda paralelograma de força, decomposição vetorial, e nós fizemos uma análise completa do puxador aberto no plano frontal para grande dorsal, e nós chegamos à conclusão aí que os feixes analisado foi os feixes lombares ou os feixes médios, no qual nós temos aí um vetor rotatório para a adução no plano frontal e um forte vetor de coaptação também nesse puxador aberto. Se você não assistiu, volte lá. Eu sempre gosto de recapitular um pouquinho sobre o que nós falamos na aula anterior. Então foi isso. E para avaliar o glúteo, o que eu vou estar fazendo? Eu descobri uma coisa muito doida hoje do glúteo. Descobri não, né? Eu simplesmente coloquei em prática e fiz nos slides aqui. Então, eu cheguei a uma conclusão realmente batendo o martelo que o stiff é para uma determinada porção e não outra, que nós vamos estar vendo hoje, logo mais aí no decorrer dessa aula, tá? Então, eu vou estar pegando músculos aleatórios e exercícios aleatórios para a gente estar alimentando essa playlist de cinesiologia vetorial. E conto com a contribuição de todos vocês. Quanto mais like vocês derem, quanto mais vocês compartilharem em grupos aí de WhatsApp, mais a gente consegue disseminar, mais a gente consegue essa corrente do bem. E essa corrente do bem não pode voltar para mim, ela tem que continuar para a pessoa que está necessitando, como você achou esse vídeo aqui, às vezes sem querer, né? Então, continue essa corrente, curtindo aqui e compartilhando aí com 2 amigos, no qual você acredita que se interessa pelo assunto, tá bom? Sem mais delongas, hoje estará aí no meu canal do YouTube esse vídeo aqui que vocês estão assistindo agora disponível para vocês, ok? Sem mais delongas, vamos lá, decomposição vetorial do glúteo máximo na vista sagital, aula 4 de cinesiologia vetorial. O que nós precisamos saber, o que a gente tem que identificar na decomposição vetorial? Primeiro, o músculo a analisar. Lembrando, gente, se eu quero fazer uma decomposição vetorial, a foto, a ilustração desse músculo, ele precisa obrigatoriamente ou estar no plano sagital ou no plano frontal. Não pode estar na diagonal, ok? Então aqui, decomposição vetorial, nós temos aí a ilustração do glúteo no plano sagital. O que nós devemos identificar? Primeiro, o músculo a analisar, tá? O músculo a analisar. O segundo, as extremidades deste músculo, tá? São os feixes específicos, ou os feixes específicos, por exemplo, no qual nós teremos aí a vetor resultante. Terceiro, ponto móvel e ponto fixo. Ponto móvel e ponto fixo. Lembra que nós falamos, se não me engano, na aula 2, eu não considero origem e inserção, porque a maioria dos livros de cinesiologia fala que simplesmente a inserção se desloca de encontro à origem fixa. Né? E nós já sabemos que não é assim. No caso aqui do glúteo, no qual nós estamos analisando agora, nós podemos deixar, teoricamente, a inserção fixa e movimentar a origem, como eu posso deixar a origem fixa e movimentar a inserção. Então eu gosto de falar inserção superior, inserção inferior, inserção lateral, inserção medial, né? Inserção proximal, inserção distal, que nem aqui nós temos, por exemplo, deixa eu colocar aqui minha canetinha. Nós temos a inserção distal, por exemplo, aqui no fêmur, e a inserção proximal no ilho, atrás da linha glútea posterior. Posso considerar assim. Tenho a inserção superior e tenho a inserção inferior. Inserção proximal, inserção distal.
Então, não obrigatoriamente a origem vai ficar sempre fixa e a inserção vai de encontro a ela, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado frente a isso. Quarto ponto aqui que nós devemos analisar, o sentido das fibras. Então, nós vimos lá as extremidades do músculo e os feixes específicos. Agora, nós temos que avaliar o sentido das fibras. E nós temos que fazer a decomposição vetorial. Então, eu coloquei aqui um vetor resultante, o sentido das fibras, mostrando aqui, eu escolhi os feixes mais inferiores, a porção inferior, e fiz uma decomposição. Então, a decomposição pela lei, né, do paralelograma de força, nós temos que traçar aqui para fechar essa cadeia aqui, sempre saindo dois vetores, né, dois vetores de força do ponto específico móvel. Então, no caso aqui, o ponto específico móvel é o fêmur. Então, os dois estão saindo do mesmo lugar. Então, nós temos dois componentes de força aqui para fechar esse vetor resultante, que está em amarelo. Tá? Então, nós temos aqui um forte componente extensor do quadril e um forte componente coaptador do quadril, que está para cima. Ok? Então, aqui, neste plano e neste eixo, o glúteo máximo é um forte extensor no movimento rotatório e um forte coaptador do quadril. Tá bom. Leandro, vamos agora à análise do stiff. Eu estou aqui com o bonequinho perfeito, essa análise que está no começo da fase concêntrica ou no final da fase excêntrica, como queira, com o tronco bem paralelo ao solo. Então, o que nós precisamos aqui para fazer uma análise completa vetorial? Vamos lá, nós já vimos aí todo o componente dessa decomposição vetorial, mas para fazer a análise completa nós precisamos o quê? Primeiro, eu vou traçar uma linha no eixo longitudinal do segmento ósseo que irá se movimentar. Então, primeiro eu tenho que achar o quê? O eixo rotatório. É o eixo coxo-femoral ou o eixo do quadril. Então, eu vou traçar um eixo longitudinal acompanhando o quê? O segmento ósseo que irá se movimentar. No caso aqui, o tronco do stiff. O fêmur fica fixo e o tronco se movimenta. Então, onde está esse tracejado aqui em vermelho. Tá? Ok. O vetor resultante que eu quero analisar. O que eu estou analisando aqui? O que nós estamos analisando? Tanto a porção superior, então eu tenho que pegar ali do eixo, traçando uma linha até a inserção da porção superior, que no caso é esse daqui, ó, porção superior, e do eixo até a inserção da porção inferior. Lembrando que o glúteo é um músculo só que, entretanto, funcionalmente, ele é dividido em porção superior e inferior. Basta você fazer a extensão pura do quadril no plano sagital, você vai sentir ali uma contração mais na porção inferior. Agora, se você acrescentar outros movimentos, agregar movimentos de abdução e rotação, por exemplo, você vai ver que a porção superior vai ser mais solicitada. Ok, eu coloquei ali as duas vetores resultantes. Depois, o que a gente precisa para fazer essa análise completa? Primeiro, um componente paralelo ao segmento ósseo, que será ou coaptador ou descoaptador, dependendo como o segmento ósseo que irá se movimentar se encontra no espaço, enquanto o outro componente perpendicular ao segmento ósseo produz a rotação que gera o movimento. Então, nós temos aí dois componentes da decomposição vetorial. Um que é coaptador ou descoaptador e outro que vai produzir um movimento que é o movimento rotatório em cima do eixo que a gente já colocou aqui. Beleza, Leandro? Vamos fazer duas análises aqui agora, tanto da porção superior quanto da porção inferior, para nós sabermos qual das porções nós temos o quê? Um componente rotatório mais potente, defendendo e sustentando em cima de padrões representativos que o stiff é para uma tal porção em detrimento de outra. Certo? Então vamos lá. Vamos fazer a análise. Essa setinha de baixo ela saiu antes. Vamos fazer uma análise da porção superior. Então tracei lá. É paralelo ao segmento ósseo que irá se movimentar. Então tracei aqui.
Então, esse componente verdinho, gente, que vocês estão vendo aí, é o quê? É o componente cooptador, tá? E esse componente azul é o de rotação, é o que vai produzir a extensão de quadril, que vai produzir essa alavancagem, tá? Beleza, porção superior. Agora vamos avaliar a porção inferior. Nós temos aí já esse componente cooptador, só que olha o componente de rotação, olha o tamanho comparado com a primeira análise da porção superior. Olha o tamanho do componente de rotação quando nós começamos a avaliar a porção inferior. Vocês acham que esse componente aqui vai produzir mais tração que esse componente aqui durante o stiff? Então nós temos a vetor resultante, que é a tração para extensão de quadril nesse plano. Ok, beleza. Olha isso. Olha aí. Quero que vocês prestem atenção nesses dois componentes. Deixa eu apagar aqui para ficar bem claro para vocês. Gente, olha o componente de força. Segue o meu laser aqui. Olha o componente de força de rotação, que é esse azulzinho, para a porção inferior. Então, o que nós fizemos? Uma análise da porção superior e uma análise da porção inferior. E aqui nós temos um vetor de cooptação, vetor resultante que é o amarelinho, cooptação é o verdinho, e o de rotação que é o azul. Você acha, então, nós sabemos que dentro de todo componente de força aí que nós temos, de toda a decomposição vetorial que a gente considera, se a gente voltar aqui um pouquinho, ó, vocês vão saber a grandeza vetorial está ligada diretamente com a magnitude também desse vetor de força. Então, quanto maior a setinha, maior a magnitude de força nós temos aí. Seja ela de contração, de rapidez, seja ela de força, seja ela de potência. Então, neste caso aqui, nós temos um grande componente de força rotatório da porção inferior em comparação com a porção superior. Então, nesse caso aqui, é, claro, tangível que a gente está vendo aqui essa análise vetorial, sem fazer nenhuma análise hipotética, que nós estamos vendo o que está acontecendo, tá? Então, sim, o stiff, segundo uma aplicação completa da análise vetorial, tem uma maior solicitação dos feixes inferiores, justamente por esse componente rotatório da porção inferior ser quase o dobro, quizás, talvez o dobro, um pouquinho mais que o dobro do componente rotatório da porção superior nessas duas análises. Gente, ficou claro para vocês? Espero que sim. Na próxima aula eu nem sei o que nós vamos falar aqui, mas vocês podem deixar a sugestão aí no vídeo de qual músculo vocês gostariam, qual exercício vocês gostariam que eu fizesse a análise aqui, justamente para sustentar na hora de fazer aí a divisão e a seleção e a ordem dos exercícios para os seus alunos que já treinam com mais intensidade, tá joia? Gente, eu fico por aqui, um beijo no coração de todos vocês. Se vocês gostaram, deixa o joinha, ajuda aí, continue a corrente do bem. Um beijo no coração e bora revolucionar a educação física e primeiro abrindo mentes e coração, tá joia? Sai daqui agora e vai estudar.